Olá, crianças! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Maria, essa é mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa aula de hoje é a aula número 12, isso mesmo. Nossa aula de hoje vai falar de mais um amigo de Jesus. Na aula passada nós aprendemos sobre uma pessoa que ele perseguia uns amigos de Jesus. Vocês lembram quem era? Lembram o nome dele? Isso mesmo, o nome dele é Paulo e na lição de hoje nós vamos continuar falando de Paulo. Mas antes de continuar, vamos fechar nossos olhos, curvar nossa cabeça e falar com o Papai do Céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta aula, Senhor, que está chegando no final do trimestre, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, abençoar cada criança, cada lar, cada família, guardando o Senhor, livrando de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os amigos que cantaram na prisão. Isso mesmo, os amigos que cantaram na prisão. E na aula passada, na aula 11, o tema era o perseguidor que se tornou amigo. Isso mesmo, o perseguidor que se tornou amigo. E na aula de hoje, os amigos que cantaram na prisão. Quem serão esses amigos? A nossa lição de hoje se encontra em Atos, no capítulo 16, do versículo 11 ao 40. Atos, capítulo 16, do versículo 11 até o versículo 40. E o nosso versículo para memorização, ele diz assim: Eu sempre darei graças a Deus. Eu sempre darei graças a Deus. Se encontra em Salmos 34, 1. Vamos repetir? Eu sempre darei graças a Deus. Salmos 34, 1. E a nossa lição de hoje, ela vai continuar falando sobre Paulo. Isso mesmo, Paulo, ele era uma pessoa que não gostava dos amigos de Jesus. Na aula passada nós aprendemos sobre isso, não é mesmo, crianças? E nesta aula de hoje nós vamos falar de Paulo quando ele estava viajando. Porque assim que Paulo conheceu a Jesus, encontrou Jesus, ele descobriu que Jesus morreu por ele na cruz, que Jesus ama a todos e que Jesus nos ensinou que temos que falar do amor dele para todas as pessoas. Então, Paulo virou um missionário. Missionário é uma pessoa que viaja em várias cidades, países, falando do amor de Deus para pessoas que ainda não o conhecem. E Paulo, ele fez isso. Assim que ele encontrou com Jesus, ele saiu para viajar por vários lugares. E em uma dessas viagens, ele foi até um lugar junto com seu amigo Silas. E lá ele estava falando do amor de Jesus para as pessoas. Porém, ele via quando ele passava, tinha uma mulher que toda vez que ele passava Paulo e Silas passavam, esta mulher falava que eles eram servos de Deus. Só que ela sempre insistia isso quando eles passavam. E então, certo dia, Paulo se incomodou. E então ele percebeu que ela era uma pessoa que tinha um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito mau. Ela era uma escrava de pessoas muito ruins. Então, Paulo foi até aquela mulher e orou por ela e expulsou aquele espírito mau em nome de Jesus. E aquela mulher foi liberta, crianças. Exatamente. Ela foi liberta daquele espírito mau, daquele espírito que aprisionava e que ela adivinhava a vida das pessoas. E então ela ficou muito feliz. E todos ficaram felizes que conheciam Jesus. Porém, aqueles que não gostavam de Jesus, que aprisionavam aquela mulher, eram pessoas muito más. Isso mesmo. Quando eles descobriram que eles não teriam mais como ganhar dinheiro através da vida daquela mulher, porque eles escravizavam ela e usavam ela para ganhar dinheiro das pessoas, para enganar as pessoas, eles ficaram muito revoltados. Eles ficaram indignados,
o que eram para ser um dia de alegria, de muita felicidade, eles não foram. Porém, eles chamaram os guardas e falaram que Paulo e Silas estavam ensinando coisas erradas para as pessoas. Eles falaram para os guardas, então, que deveriam prender Paulo e Silas. Então, o guarda veio e pegou Paulo e Silas, levaram ele para a praça pública, crianças, e bateram Paulo e Silas. Rasgaram as suas roupas. Isso mesmo. Eles acreditaram naqueles homens maus tinham falado para eles que era mentira. Eles não falaram a verdade. Porém, Paulo e Silas foram levados para a prisão. A história nos diz que eles foram levados para a prisão, crianças, e ficaram ali presos, acorrentados, num lugar escuro, crianças. E ali, o que aconteceu com Paulo e Silas? Eles não ficaram tristes. A história nos diz que, mesmo na situação difícil, Paulo e Silas, eles começaram, perto da meia-noite, eles começaram a louvar a Deus. Eles começaram a orar. Eles se alegraram naquela situação, apesar de tudo que estava acontecendo com eles. E então, a história diz que perto da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam, sabe o que aconteceu naquele lugar, crianças? Houve um terremoto, um grande terremoto. E então as portas das cadeias se abriram, crianças. Exatamente. E Paulo e Silas foram libertos daquelas prisões. E então apareceu o guarda, o carcereiro que guardava ali aquelas pessoas que estavam presas. E então ele tentou tirar a sua vida. Isso mesmo, porque ele não poderia deixar que ninguém fugisse. E então, quando ele ia fazer algo muito ruim, Paulo gritou: não faça isso, nós estamos aqui, nós não fugimos. E então aquele homem ficou aliviado que todos estavam ali e disse para Paulo: o que é preciso para que eu possa conhecer esse seu Jesus? E então ele se prostrou e ele aceitou Jesus, ele se entregou ao nosso Jesus. E então todos se alegraram. E então ele convidou Paulo e Silas para ir à sua casa e foram conhecer a sua família. E a história nos conta, crianças, que quando Paulo e Silas foram à sua casa, toda a família daquele guarda aceitou Jesus. Todos conheceram Jesus, todos receberam Jesus. E depois desse ocorrido, todos na cidade ficaram sabendo o que aconteceu e conheceram o poder de Deus, o poder de Paulo e Silas que eles pregavam e que eles anunciavam de que Jesus era o Todo-Poderoso, de que Jesus, ele cuida de nós em situações difíceis, não é mesmo, crianças? Às vezes nós passamos por situações que nós nos sentimos tristes, sem saída. Nessa pandemia nós ficamos presos, sem poder ir para a escola, sem poder sair de casa. Mas Paulo e Silas nos ensinam algo muito importante, que nós não devemos ficar tristes, nós devemos louvar a Deus em qualquer situação. Nós devemos agradecer a Deus por tudo, assim como Paulo e Silas fez. Eles adoraram a Deus em meio a uma situação que parecia triste para todos aqueles presos que estavam à sua volta. Mas eles adoraram, louvaram a Deus, oraram e um grande terremoto aconteceu. E a salvação veio para a casa daquele guarda, não é mesmo? E de toda a sua família. Esta é a nossa lição de hoje.